Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai começar uma série que na verdade serão acho que 3 ou 4 aulas, tá? E eu vou ter um convidado muito especial para essa série, uma pessoa que eu conheci. E a gente não conhece as pessoas por acaso, né? Então o Eduardo entrou na minha vida meio que com um propósito. E por isso que eu convidei o Eduardo, que ele muito prontamente aceitou, e eu tô feliz por isso, a participar dessas 4 aulas que a gente vai bater muito num tema que as alunas dos cursos, os terapeutas, enfim, né, que me seguem aqui, têm uma certa dificuldade, até uma certa curiosidade em saber como trabalhar esta questão, né? Que é um pouquinho da sensibilidade. Sabe quando se é atendido por um profissional e esse profissional parece que sabe tudo da sua vida e fala as coisas certas que você precisa escutar? Isso vai muito da sensibilidade desse profissional. Por isso que eu acho que esse tema é tão importante para ser falado. E principalmente quando a gente tem um outro profissional junto, né? Dá peso para isso. Por isso eu convido o Eduardo a compartilhar, vou mandar aqui o link para ele. Amigo, um cara que pensa tanto como eu e eu gosto muito disso. Que eu penso, ele tá falando, eu tô completando a frase, né, Eduardo? Tudo Oi, bem? tudo bom? Como vai? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. É muita sacanagem esse fundo aí. Ah, é Mostra um para pouquinho pra deixar. gente. Mostra um pouquinho pra gente do teu espaço. Depois se Aham. apresenta, por favor. Sim, sim, tudo bem. Eu tenho aqui, eu tenho esse espaço aqui que fica na beira de um lago, aqui é muito legal. Lá fora tem um lago, tem uns animais, bichos e um monte de coisa aqui. Eu moro no meio do mato aqui em E aonde você Florianópolis. mora? Conta pro pessoal. Eu moro em Florianópolis, aqui num bairro que chama Rio Tavares. E Florianópolis é uma cidade muito mágica, assim, em termos de natureza, em termos de energia, né? Não à toa que é chamada da Ilha da Magia, né? Então aqui é um espaço que tem muito, se respira muito esse conceito né, das benzedeiras, da magia, de forma geral, né? E as pessoas vêm para cá procurando também muito, qualidade de vida. Então, acho que são pessoas que já entendem de sair um pouco desses paradigmas, desses conceitos que a gente vive. Então, é um lugar bem legal. E a gente está vibrando em opostos, porque São Paulo, ele é uma selva de pedras, né? Só que, ao Sim, mesmo tempo, a aceitação das pessoas, né, por terapias holísticas, principalmente porque a gente precisa ter uma válvula de escape, é muito grande. Então, a gente não tem a sim. natureza que você tem aí, mas a gente tem uma necessidade imensa. Sabe que antes de Uhum. você se apresentar, eu senti de falar isso, que a maioria das pessoas que fazem lives no Instagram, no fundo, existe uma vontade de vender, ou de se fazer, ou de divulgar, ou, né, vou fazer uma live no Instagram que tem. E essa live aqui, Eduardo, que eu espero que se estendem mais aulas, não tem esse intuito. E eu tô Uhum. feliz por isso, sabia? Porque essa live aqui tem o intuito realmente de eu dividir com as pessoas o presente que foi conhecer você na minha vida. Viu? Sim. É um Aham. presente, Uhum. é dividir mesmo. Eu quero que as pessoas escutem um pouco do que você tem para falar, que isso vai Uhum. agregar muito na vida dela. A gente não está aqui para vender reiki ou radiestesia ou curso, não é isso. Tanto que eu acho que Sim. até foi bom a gente esperar o lançamento para começar. Aham. O tema que a gente vai abordar é muito importante na formação de um profissional. Muito. Uhum. Agora se apresenta. Sim, tá certo. Então, meu nome é Eduardo Freitas, eu trabalho com radiestesia há mais ou menos 8 anos, que inclusive, quando eu fiz o curso de radiestesia, eu fiz em São Paulo, né? Eu já tinha feito cursos em Porto Alegre há muito tempo atrás, mas eu não trabalhava com isso, eu trabalhava com outras coisas, tinha uma empresa de publicidade, enfim, mas chega aquele momento que a vida vai te levando e o povo lá de cima vai te levando, e aí um caminho vai fechando e abre o outro caminho, e aí, né? E aí a gente está Quando. aqui. Uhum. Porque a gente É. é obediente e ensinável, a gente deixa a vida levar, né? Não, não, é porque dói mesmo, entendeu? Tá? Então, raramente a gente É vai pela pelo dor amor. mesmo, né?
a gente vai pela dor. Então, naquela época era pela dor. Agora a coisa tá indo mais pela fluidez mesmo, né? Eu acho que quando a gente encontra o nosso caminho, a gente consegue organizar e relaxar e entrar no fluxo e se colocar à disposição, é o que eu acho, né? Quando que você sentiu do que você tinha que trabalhar com isso? Quando você sentiu que as coisas te tocavam, faziam sentido, essa Uhum. necessidade mesmo de trabalhar com energia, de uma certa forma, já tá trabalhando energia, né? Sim, exato. Com esse mundo do não visível, digamos assim, né? O que eu percebo é que desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre busquei coisas. Para mim, às vezes eu me sentia meio um extraterrestre, né? Nesse mundo aqui. O que que eu estou fazendo aqui? Como é que esse troço funciona que eu não entendo muito bem, né? Então, sempre busquei a leitura, busquei esse lado mais espiritual, enfim, né? Então, desde que eu me conheço por gente. Mas é claro, a vida materialista, ela vai te forçando a outras coisas, outros caminhos, né? E tal, e correr atrás desse mundo da sobrevivência, mas nunca deixei de estar sempre buscando, né? E eu fui para o meio kardecista um tempo, eu fui espírita há muito tempo. Hoje eu costumo dizer que eu me considero religioso, né? Mas não ateu, né? Porque eu entendo Deus de uma outra forma, muito mais pela física quântica, mecânica quântica, do que propriamente pelas religiões. Respeito quem tem a religião, enfim, mas hoje tenho esse entendimento de me considero religioso, né? Que eu acho que elas acabam limitando muito. Então, para mim, foi isso. Mas, como eu te falei, respeito quem curte e tal. E esse meio espírita kardecista, ele me trouxe esse conceito, o conceito reencarnatório, o conceito do mediunismo, né? Então, nesse meio, que é o meio que eu mais me encontrei naquele momento, era realmente um meio que trata desse conceito desse mundo subatômico, desse mundo da onda, né? Dessas energias do que a gente não consegue tocar e não consegue ver, mas que se manifestam, são consciências que estão se manifestando, né? O tempo todo, né? Exatamente. E aí, fui fazer o curso de radiestesia. Eu tinha, como eu te falei, tinha uma empresa de publicidade que já estava naquele momento assim, né? E aí a gente vai buscar outros Graças a caminhos. Deus, senão a gente Graças não a tava Deus. aqui. E aí surgiu essa oportunidade de começar a trabalhar com a radiestesia. Rapidamente eu já fiz a migração. E hoje eu sou terapeuta, trabalho com radiestesia, atendo pessoas, na maioria pessoas, atendo imóveis também, empresas e residências, porque muitas pessoas não conhecem a radiestesia, mas vão buscar em função da sua casa, da sua empresa que não está legal e tal. E também eu dou curso de radiestesia, né? Tu bem sabes. Você sabe que tem muita aluna aqui. Oi, alunas, turma um Olá, aqui, turma gente. 15ª turma. Tem aluna da turma um entrando, da saudade. Tem aluna da Que turma legal. 3. Oi, gente, tô vendo vocês entrando aqui. Eu tô ouvindo o Eduardo, mas tô assim para vocês. O Edu, Uhum. sabe que você falou uma coisa que é engraçada, né? Que nas sintonizações ou nas sessões que eu tenho feito, eu tenho identificado, eu ia falar padrão, mas assim, às vezes soa meio ruim, né? Mas isso que você falou, que tem tudo a ver com o gancho para começar o tema da aula, em algum momento a gente se sentiu não fazendo parte do todo, né? Mas do todo desse todo meio maluco, meio bagunçado, meio desse piloto automático que a gente tem vivido, né? Em algum momento, acho que todas as pessoas que fazem o meu curso ou que estão na página se sentiram não fazendo parte, não pertencendo. Sim. Justamente porque em algum momento não fez sentido, né? Uhum. Algumas coisas Sim. que o mundo, né? Que o mundo nos Uhum. propõe. E aí eu brinco até que a maior parte das pessoas que eu conheço são as ovelhas negras da família. É muito engraçado. E aí a gente Sim. puxa um outro gancho, até porque as ovelhas negras da família talvez sejam as pessoas convidadas a alterar um sistema inteiro, com um novo pensar, com Certamente. um novo Sim. sentir. Uhum. Uhum. Outras pessoas chamam de índigo, de arco-íris, de cristal, né? Agora tem um estrela diamante, sei lá das quantas. Sim. Não duvido de nada disso, tá? Não Não, tô claro que não. pejorativa. Mas Uhum. sim, talvez sejam pessoas que estejam aqui para trazer um novo olhar, né? Uhum. Acho que para Sim. ajudar outras pessoas, porque assim,
Eu tenho certeza absoluta que no teu início você foi ajudado por alguns seres também que já estavam numa Ah, evolução um sim. pouquinho mais, né, do que você, Uhum. assim como eu. E hoje a gente se fez esses seres para ajudar outros, mas continuamos em constante evolução, obviamente, né? Sim. Uhum. Então essas aulas que você topou fazer comigo, a Uhum. gente vai ajudar essas pessoas que em algum momento se sentiram diferentes, né? Não Uhum. pertencentes, né? Não pertencendo a um todo, que faz com certeza parte desse todo, né? Só uma Uhum. sensação, a trabalhar isso, né? Por que que Uhum. eu sinto diferente? Será que o que eu sinto é real? Como é que eu faço para trabalhar esse meu sentir? Aí a gente vai falar de Uhum. percepção, né? Porque isso que você falou Uhum. existe, esse que não é visível, né? Então eu queria que você Sim, falasse sim. um pouquinho sobre isso. Uhum. Sim, eu entendo que hoje já está muito mais do que explicado, né? Se a gente pegar as leis herméticas, Hermes Trismegistus, eu estou estudando o Kybalion e até sugiro para quem queira entender esses processos, é um livro muito interessante, extremamente avançado, e ele escrevia isso há 4.000 anos atrás, né? Quer dizer, o Kybalion foi escrito há 100 anos atrás, mais ou menos, mas as ideias do Hermes Trismegistus têm mais de 4.000 anos atrás. Então, os conceitos herméticos, e um deles é, o mundo é mental, né? Quer dizer, isso daqui é apenas um palco que é plasmado por inteligências, né? Então, na verdade, o entendimento, e a física quântica, a mecânica quântica já comprova isso através de experimentos, né? Que esse mundo físico ele é colapsado a partir de uma inteligência. O experimento da dupla fenda, que eu gosto muito, que é um experimento que explica isso, né? Onde ele vai dizer que o observador interfere na realidade, ou seja, a consciência que está no mundo da onda, ela colapsa a função de onda e transforma essa onda em partícula. Então, isso já é vastamente entendido, vastamente explicado, né? Que esse mundo físico ele é colapsado a partir de uma inteligência, a partir de inteligências, né? Então, quando a gente começa a entender que isso daqui é apenas o palco, isso daqui, a gente acha que isso aqui é a realidade, mas que a realidade está sendo jogada no outro jogo, no outro nível, né? Entender o mundo como onda, o mundo como frequência, esse conceito da sensibilidade ele fica muito fácil de entender, né? Porque eu entendo que o todo, como tu fala, ele é sim, ok, esse mundo da partícula faz parte do todo, mas o mundo da onda também faz parte do todo. E eu diria isso, que esse mundo da partícula é apenas a manifestação. Então, os modelos de vida que a gente tem, eles nos forçam a entender a vida e o mundo apenas nesse mundo da partícula, né? Vamos correr atrás de trabalho, de diploma, de nome, de conta no banco, de carro, de casa, de emprego e tal, 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 e a gente vai transitando por isso com uma história que nós compramos de que essa é a realidade. A realidade é apenas o que eu posso ver. E isso provavelmente está muito longe de ser a realidade, né? A É realidade é quando as outra. pessoas falam assim, mas o seu curso tira a carteirinha da Brat, quantas horas tem o seu curso? É isso, né? Tipo, É, não é sim, isso. não, Isso não é isso. não é É, palpável, né? isso, eu estava até comentando com a live que eu fiz nessa semana, que a gente tem essa tendência a não nos validarmos, né? Nós precisamos sempre da validação de uma outra pessoa, da validação de uma instituição, da validação de uma faculdade, da validação de uma associação de sei lá o quê, entende? Então nós não nos validamos. E Da isso para validação mim do foi muito pai, da importante. mãe, do irmão, do tio, do E do marido, outro, do do marido, da esposa, filho, exatamente. do mestre, do curso que eu tô fazendo. Exatamente. Então a gente está sempre olhando para fora, para o externo, né? Nós somos educados a olhar sempre para fora, sempre olhar o que tem lá atrás e não olhar para dentro. Isso faz parte, claro, do que a gente vai conversar. Então, para mim foi um divisor de águas quando eu entendi que quem me valida sou eu, quem tem que se validar sou eu, a partir do externo, entende? O externo é quem vai me dizer. Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com radiestesia, a primeira coisa que a gente pensa é: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, balançando esse pêndulo na frente dos outros e ainda cobrando por isso, né? Porque Não é uma passou por isso, loucura. não passou pela minha cabeça assim,
Quando a gente começa com o reiki também, a gente diz, meu Deus, o que que é isso? Como assim? Ainda mais cobrar por esse serviço, tentar viver disso e pagar suas contas em E relação a falando que o isso. cachorro espelha o dono, né? É, exato. Então, na verdade, quem é que vai me validar? Quem vai validar são as pessoas que dizem, nossa, tu fez esse atendimento e eu me senti diferente. Então, no começo, como todo radiestesista, Sabe? como todo reikiano, passamos por isso. A gente não consegue entender aquilo, porque eu não consigo entender o que está acontecendo com o outro lá, a partir de um atendimento que eu faço. Mas quando o outro me diz, cara, eu fiquei super bem, tô super bem, quero fazer de novo e quero continuar isso que está funcionando, tu olha e diz, opa, então Aí a quer dizer pessoa que isso que fala, eu agora eu faço pirei de vez, porque eu fiz em é. você. Agora eu não tô entendendo mais nada. Eu costumo sempre brincar que eu ganho a vida, né, eu pago minhas contas tudo balançando esse trem aqui na frente das pessoas e tal, é muito maluco, E eu mas que faço isso. funciona. Eu ganho minha vida fazendo uma coisa que eu gosto, que nem parece trabalho. Isso, exato. Então, eu acho que quando a gente começa a se validar, a entender o que está acontecendo, a gente deixa de olhar tanto para fora, né? Eu acho que a partir daí a gente começa a olhar para dentro, que é esse assunto que a gente vai falar. Eu acredito que não tem muito como a gente entender essa questão da sensibilização e como trabalhar isso se eu não me acalmar, se eu não relaxar e não começar a olhar para dentro, entender os processos e tal, né? É, tanto que quando a gente conversou, pensando como é que a gente vai fazer essas aulas, né? Uma das questões é, a gente nasceu e foi criado para um mundo super mental, né? A gente Sim. foi Uhum, induzido a isso. A gente sabe que existe uma manipulação sutil para que a gente seja uhum, induzido a ser mais mental, porque talvez seja mais fácil trabalhar nesse modo, né, com as pessoas. E uhum, como virar essa chave, né, Eduardo, do mental? uhum. Como fazer com que as pessoas entendam que o sentir, né, é muito mais importante e virar essa chave, inclusive, para o teu próprio sentir, porque as pessoas elas mal sabem o que elas gostam de fazer, Sim, né? claro, claro. Totalmente desconectadas de si próprias, né? E do que Totalmente estão desconectada. fazendo. E o que a gente Sim. mais escuta hoje são pessoas que falam o que você falou, né? Que eu também sou dessa religião. Uhum. Da religião sem religião, né? Isso. Então, a Sim. gente começar a abrir as caixas que a gente foi obrigado a entrar, obrigado por uma indução, né? Cultural, inclusive, a entrar em caixas que talvez hoje a gente não se sinta mais. Não cabe mais, né? A gente não cabe mais dentro desses paradigmas, dessas crenças. E o que eu percebo muito é que quando as alunas começam, e você também deve ter muito disso no seu curso, é Uhum. realmente isso, desmistificar os porquês, sendo uma referência, mas sem pensar por ela. E o que eu mais Sim, gostei nas sim. tuas falas é isso. Uhum. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, né? Porque a técnica Aham. existe, mas quem vai definir a técnica é você. É o teu Sim, claro. sentir, né? Não é Sim, isso? claro, claro. Conta um pouquinho disso para mim. Eu vou abrir a janela, porque aqui o sol já Tá. foi. Uhum. Sim, sim. Pode ir. Pode Aham. falar. Tu tá falando do conceito da gente não engessar os processos, né? E isso é bem interessante. Eu vou te falar em relação a. Eu também sou reikiano, também fiz, como tu sabe, né? Sou mestre em reiki e tal, mas o meu foco mais é a radiestesia, eu trabalho mais com isso, né? Mas no começo também, quando eu comecei a estudar radiestesia, e deve ser essa dificuldade também tu encontra como professora de reiki, que não é curso de reiki, talvez eu tenha passado por isso. Quando eu comecei a pesquisar a radiestesia, eu via as coisas muito engessadas, sabe? Chegava a dar um cansaço. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fiz um curso em Porto Alegre, era tanto protocolo, era tanta coisiquinha, era bota a pedrinha aqui, bota não sei aqui, tem que comprar tanta isso aqui, tem que botar isso aqui lá, tem que virar para o norte, o dinheiro tem que colocar assim na carteira, senão não sei o que e tal. Era tanto protocolo e nenhuma resposta no sentido, tá, ok, eu já entendi o como, mas por quê, né? Entende? Então, esse porquê eu não conseguia entender, então isso me afastou um pouco. Depois, eu me lembro que eu vou te contar o que girou a chave disso daí. Quando eu fiz um atendimento com uma pessoa aqui com a radiestesia,
aqui em Florianópolis. E eu estava estudando sobre radiestesia, e naquilo que eu estudava, dizia que, por exemplo, isso daqui que a gente está fazendo, ou aquele atendimento que a gente fez contigo num celular, não poderia, porque o celular interferiria, o computador interferiria, a não ser que interfere, isso interfere, e meu Deus, tudo interfere. E eu me lembro que eu fui fazer um atendimento e eu cheguei assim e a pessoa tinha um computador na mesa dela, né? E eu, claro que eu perguntei, tá, mas o computador não interfere e não interfere contigo e tal, porque eu estou estudando isso e tal. E ela disse assim, olha, ele não interfere porque eu não quero que ele interfira, entende? Então, quando ela me deu essa resposta, eu pensei, opa, tem um troço aqui que me interessa, entendeu? E aí Muito ela me explicou, não, na verdade eu estou dando comandos, eu tô bloqueando esse computador com comandos mentais e com gráficos que eu estou colocando e eu vou te atender na boa e ele não vai interferir. O que que ela estava me dizendo naquele momento? Ela estava me dizendo exatamente dos conceitos do Hermes Trismegistus, uma das 7 leis é o mundo é mental, entende? O comando está aqui, entende? Está aqui o comando. Se eu der um comando que esse computador não interfira, ele não vai interferir. E ponto final, E se eu entende? falar, meu marido não chegou em casa, eu acho que ele pode estar me traindo? O que você está dando? Que comando que raio de comando é esse que você está dando? E se eu falar, eu preciso tapar o meu umbigo com uma pedrinha, porque senão eu vou perder a minha energia? Cara, tudo bem. É o que eu falo para as minhas alunas. É legal você pegar a mecânica da mãozinha, colocar a pedrinha, porque você Claro, tá mandando esse comando. Mas peraí, eu não tenho a pedra, eu vou me lascar numa multidão? Não! Bota o comando aqui, ó. Acabou, fechou meu umbigo. Ninguém entra, ninguém sai, né? Então, exatamente. eu acho que É, as pessoas, é. elas não param para pensar, porque a gente fala, o pensamento cria, a lei da atração, lei da atração. Mas cadê a lei da atração praticada na tua vida? Exato, exato. É Não bem é? isso, é aquela coisa. É o como, mas não o porquê. E até voltando um pouquinho em relação à tua pergunta, que tu falaste assim, como a gente começar a se sensibilizar mais, como a gente começar a observar mais. Para mim, eu vou te falar o que eu penso hoje, é a minha experiência. A gente costuma ver fórmulas, né? Fórmulas mágicas, né? Ah, eu vou fazer o Ho Oponopono, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer o 21 dias de tal coisa, não sei o quê, tal, 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 tal. Mas não funciona, né? É aquela coisa, você já viu alguém que fez 21 dias de alguma coisa, a pessoa mudou, sabe? Na boa, realmente, assim, entendeu? Eu acho assim, Eduardo, que eu bato muito na tecla dos 21 dias do reiki. Você quer? Uhum. Então tá. Então fala pra mim, eu quero, eu aceito o que vai vir pra mim nesses 21 dias, Sim, né? Porque sim. você tá dando um comando de, peraí, universo, eu tô preparada. Eu tô nesse curso Sim. pra evoluir. Uhum. Eu quero acessar o que eu não tô acessando. É comando. Claro, Realmente. claro, não. E Você tá se sim, posicionando de uma forma que você tá querendo abrir, aberta, né? Tá é. faltando Mas tu cuidar tá da me, ansiedade, não Tu é? tá me falando de algo que é na prática, entende? Eu também fiz os 21 dias do rei, que também foi transformador, mas foi algo que eu consegui colocar na prática, entende? Eu tô me referindo a essas técnicas mentais, que ela fica só no mental, ela não vai para a prática, entende? Não. Então, o que eu percebo hoje é que esse assunto que a gente está falando, a sensibilização, ele é um trabalho e dá trabalho. Não é alguma coisa que vai fazer assim, que a gente vai tomar uma pílula e plim, mudei, agora eu estou sensível. É uma questão de que dá trabalho, eu tenho que entender os processos, eu tenho que entender esse mundo, eu tenho que entender meus paradigmas, eu tenho que começar a me acalmar, começar a olhar para dentro, tenho que começar a olhar os meus gatilhos, onde é que estão, onde é que afetam, e é uma questão Resistência. construída, né? E eu acho mais, Eduardo, eu acho que você tem que ter coragem para isso, porque não é um Sim, trabalho simples, ele é bastante desafiador. Porque até para isso a gente vai precisar se desconstruir. Até para isso, porque você está numa linha claro. mental que te traz uma certa segurança, né? Porque mesmo quando Uhum. tá ruim, é conhecido e isso me traz uma certa segurança. Aí você precisa, peraí, então eu vou ter que parar tudo que eu já venho fazendo nesse piloto automático Uhum. para me escutar, para me conhecer, para me acessar e tem que ter coragem, né? Então, eu acho que o Sim, primeiro sim. passo é esse, né? Ó, É. técnica em ação eficaz. As meninas estão falando que deixaram de comer carne, mas você sabe por quê, Eduardo? Porque
eu falo assim, ó, nos 21 dias evita comer carne. Se você for um robô bem Uhum. obediente, eu vou parar Sim. de comer. Mas você não entendeu. É isso que você tá falando. É isso que eu Você tô não falando. Não, é entendeu claro. que você É. vai parar Uhum. de comer carne. Quando eu falo pra você o Isso. seguinte, quando você estiver acessando mais o invisível e você ingerir a carne e prestar atenção, colocar consciência nisso, pode ser que isso te pese, porque a carne traz um nível de vibração que talvez possa ser nocivo para o seu organismo. Não é? Uhum. Porque você ama Sim. bichinho. Não é esse o conceito só, entende? Uhum. Então você Sim. escuta o teu corpo. Aí as alunas falam, Cláudia, eu fui colocar a carne na boca, eu me senti enjoada. Talvez você tivesse colocado atenção nisso, consciência nisso, por isso que você percebeu que você enjoou, que te fez mal, que Isso. te É. pesou, entende? Eu Aham. acho que é isso que eu queria Claro. dizer. Sim. É isso que eu quero dizer. Eu acho que se tu fizer algo nesse conceito dos 21 dias, mas estiver consciente, eu te diria até que no momento que tu tá consciente, tu não precisa nem dos 21 dias, tá? Eu tô tentando avançar um pouco mais na Você precisa ideia. de uma hora, você precisa de uma E não precisa, ação. é agora, é já, é nesse momento, porque quando tu mudou o teu padrão vibratório, é que assim, eu trabalho com esse conceito atemporal. Para mim, o conceito do tempo e do espaço, eles não existem. No momento que eu faço um atendimento e eu mudo a frequência daqui para cá, já não é mais esse mundo aqui, entende? Já não é mais, é outra frequência, é outra onda. Nesta outra onda, colapsa uma outra realidade. Então é Mas muito daí comum isso. sim, mas daí a gente entra num ponto que eu falo também. As pessoas falam assim: quanto tempo dura o efeito de uma sessão de reiki? Sim. Aí eu falo o seguinte, para a pessoa não ficar muito nervosa, né? Já não desistir antes de começar. Eu falo o Uhum. seguinte: olha, eu vou trazer você para uma outra frequência, né? Eu vou trazer Isso. você para uma limpeza. Mas se eu só fizer isso, e eu também já conversei com você sobre isso, que eu tenho um outro pensar sobre o reiki, né? Se eu fizer Uhum. isso, ó, deita aqui, pá, tá, você vai sair legal. Passou da minha porta, se você continuar com os mesmos padrões mentais, de fala, comportamento, tudo igual, em segundos a tua vibração volta a ser a Com mesma, é como um vício, certeza. né? Isso, é. Eu sou alcoólatra, eu não Uhum. vou beber hoje, mas aqui tem uma cachaçinha, você vai olhar, você vai tomar, entendeu? Então, assim, é muito Claro. tentador. Então, na minha sessão de reiki no meu curso, e eu acho que no teu curso também foi muito legal, porque vocês. Vou mudar teu padrão, mas tem que mudar umas coisinhas mais. Senão, amor, você vai voltar para aquilo. Porque o nosso Ah, sim. mental vem para jogo. Vem para jogo. Claro. Claro. E aí, qual que é a É. dica aqui? Assim, o que você tem para assim, falar um pouquinho sobre isso? Como manter este padrão? Sim. O que eu entendo é isso. Isso aqui é um hardware e está rodando vários softwares aqui. É como tu falou, se ainda está rodando o meu software do alcoólatra, eu vou ter essa tendência. Mas se esse software do alcoólatra já foi dissolvido, já foi dissipado, o meu sistema funciona de forma diferente, né? Então, eu vou te usar eu como exemplo. O meu tipo de sensibilidade, que eu chamo de mediunismo, assim, ele é mais físico e intuitivo. Eu não enxergo, não ouço, assim como outros médios mais ostensivos. Então, antigamente, eu podia fazer um reiki, ou uma respiração, ou uma meditação de uma hora, e pensava assim, nossa, que legal, estou relaxado, estou maravilha, eu vou ficar o dia inteiro legal. Cara, 15 minutos depois eu já estava todo travado, entende? Por quê? Porque o meu sistema operava num nível de frequência que, ok, eu fui para cá, mas o meu sistema voltou para cá, para esse nível. E nesse nível eu tinha um monte de cracas que vinham e eu não tinha ferramentas para entender aquilo, né? Hoje, por exemplo, eu opero num nível de frequência, mas eu tenho um nível de sensibilidade e de conhecimento suficiente para dizer, opa, entrou uma dorzinha aqui, isso daqui não é meu. Opa, entrou essa dor de cabeça. Então, hoje eu consigo perceber que essa dor que entrou não faz sentido, eu não comi nada de errado, não tá tudo certo, entende? Então, é nesse lugar que a gente volta a dizer, é trabalhoso, dá trabalho, mas a gente chega, né? E
E diga-se de passagem, é um trabalho para a vida inteira, não é um lugar onde a gente chega e agora, ó, agora estou maravilhoso, não é assim que funciona. Mas é que eu consigo estar mais sensível, mas principalmente mais observador. É como se não tivesse aquele monte de coisa rodando, 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 que antes eu não conseguia identificar, não tinha ferramentas, né? Então hoje eu Acessar. consigo identificar, consigo identificar que tem alguma coisa errada, tenho ferramentas para mudar e consigo entender onde está e ir mudando. Não é tão simples assim, tá? A vida não é tão maravilhosa, mas pelo menos Eu é bem estava melhor que falando com umas meninas da equipe, eu estava falando que eu vivo essa questão da energia, eu vivo no meu dia a sim, dia. Não significa que eu sou sim, uma Buda, porque eu não sou Buda, mas eu sim. Estamos consigo longe. me perceber energeticamente e entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu recebi uma ligação, na hora minha garganta travou. Peraí, minha garganta travou? Isso. O que, que É, aconteceu? Qual foi o input? Como eu faço para trabalhar isso? Entendeu? Então, para mim é mais fácil hoje. E claro. é o tempo inteiro que eu faço isso. Hoje eu acordei, peraí, minha energia deu uma oscilada. Por quê? Qual que eu sinto? Porque às vezes é um sentimento, às vezes é alguém, às vezes é uma coisa, né? Uhum, Ou às sim, vezes simplesmente eu tô aberta demais e captei uma coisa que não é minha, literalmente, né? sim, sim, Literalmente. claro. Essa questão que você falou assim, ó, do mediunismo, todo mundo nasce ou todo mundo pode desenvolver, na sua opinião? Na minha, o que eu entendo é que todos somos médiums, né? Todos somos médiums. Falando da palavra médium como o termo mediare, né? Que é mediação. Eu acho que esse é o conceito que se usa, é a mediação entre esse mundo físico e o mundo não físico, o mundo da onda. Porque assim, vamos pensar o seguinte: a grande maioria das pessoas, quando sentem coisas, e de repente eu estou deprimido do nada, de repente eu estou eufórico do nada, ou cheguei numa casa que está muito pesada e senti que não está legal, ou encosto numa pessoa e não vou com a cara dela, mas não sei por quê, entende? Então vamos partir do princípio que se nós não fôssemos médiums, se nós fôssemos partícula, só partícula, não tivéssemos interação com outras frequências, a gente seria linear. Eu acordaria de um jeito, dormiria de um jeito, do mesmo jeito, e viveria uma vida toda, 80 anos do mesmo jeito, entende? Então, para mim, só o fato da gente oscilar já indica isso, né? Já indica que alguma coisa a gente acessa, né? E dentro A gente como ouve eu, muito assim, ó, meu santo não bateu com o santo daquela pessoa, ou minha orelha tá com queimando certeza, mal de mim, mas claro, não acredita nessa interação. Aí é, atende o celular, que o celular o que que é? Uma onda, né? é uma Você colocou onda, o celular. exato. É. Então, e aí eu tô falando aqui com você que tá lá, que tá em Floripa, né? E as pessoas, elas só não estão percebendo que isso acontece o tempo inteiro, né? Sim, O tempo claro. inteiro. Eu faço atendimento à distância e atendo pessoas que às vezes até nem acreditam nisso, mas elas já sentem o atendimento lá, já começam a se acalmar, já ficam mais tranquilas e tal. E quer dizer, não tem problema a pessoa não acreditar nisso, mas é um fato. Ele E você existe, sabe né? que eu já encontrei bastante resistência, né? Então, por exemplo, a esposa liga que o cachorro não tá bem, aí quando eu vejo o cachorro responde pro marido, mas o marido fala, eu não acredito nisso. Aí eu falo, olha, tá, mas eu vou ter que acessar o marido, porque aqui tá me pedindo pra acessar o marido, só que eu só vou acessar se ele me permitir. Aí o marido fala assim, eu permito, mas eu já vou dizendo que eu não acredito. Tá bom, vou começar. Ele, o que tá acontecendo na minha barriga, que tá girando a minha barriga? Né? Então, peraí, você tá Isso, sentindo, mas você não acredita, né? Aí as pessoas falam assim, claro. mas até você comentou, não atendo à distância, sintonização à distância não funciona. E é uma coisa que eu sempre falo. O descobridor da técnica, né, da radiestesia também, alguém descobriu, né, ou Sim, aham, redescobriu, ou, né, na verdade, Mikao sim, Usui não descobriu, ele redescobriu, né. A mesma coisa deve ter uhum, acontecido com a radiestesia, porque aqui a gente está brincando num plano que é mínimo, porque isso aqui deve ser muito mais que a gente está falando, né. total. Daqui a Sim, algum tempo as pessoas vão falar, coitados, eles estavam tão atrasados, a gente sim, está se achando. certamente. E eu falei assim: a sintonização à distância não funciona. Porque Mikao Sui, imagina, deve estar virando no túmulo. Mas Mikao Sui, amores, quando desenvolveu o reiki, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha isso aqui que a gente está tendo hoje. Simplesmente Sim, por isso. E não pode ser um impeditivo as questões físicas, porque, como você falou, tempo e espaço não existem. Pelo menos não na vida, claro, eu sim. acho que é, É. né?
Eu não entendo muito da história do reiki, mas será que ele, com essa técnica, ele não, por exemplo, uma pessoa que estava longe e precisava de atendimento, será que ele não dava não emitia as Amor, frequências? Não, não quero crer que não, a não gente fosse assim, brinca né? falando das histórias, né, das descobertas, das técnicas, mas eu acho que no fundo a gente não sabe é nada dessas descobertas, Sim, né? sim. Nada. Né? A Mas aí é que gente tá. Hermes Trismegistus falava disso há 4.000 anos atrás. O cara já falava disso tudo há 4.000 anos atrás. A lei da ressonância, a lei do estar em cima e estar embaixo, a lei do mundo é mental. O cara falava isso tudo. E a filosofia, Platão, Sócrates derivam tudo disso daí, sabe? Desse autoconhecimento, de se tranquilizar, de se entender. E a questão que tu estava falando, que eu acho que é interessante, e isso que tu relataste, por exemplo. Antigamente eu entrava alguma coisa e eu não percebia, né? Porque provavelmente antigamente tu estava no automático. É como se tu. Eu costumo dizer assim, ó, que antigamente eu era um HD que operava em 130% do seu potencial, porque estava cheio, estava cheio, estava cheio, estava cheio, entende? Como é que tu vai perceber uma coisa se tu tá enlouquecido, atucanado com 1 zilhão de coisas passando na tua cabeça? na Então hoje eu verdade, costumo dizer que a gente não lembra nem se a gente mandou um beijo, tchau, para desligar o telefone ou se tu foi na cara da nossa, pessoa. A gente exato. tá É, dirigindo, peraí, o semáforo abriu, fechou, já dirigi, já tá. Não, não claro. dá. Então eu acho que a gente tem que chegar num momento que a gente opere com 20. É como um computador, ele tem que operar com 20, 30% do seu HD, entendeu? E ter os 70%. Quando eu estou muito atucanado, eu vou a 60, 70, 80, mas eu ainda tenho espaço e depois volto para o 30. Eu estou ilustrando isso porque eu acho que é disso que a gente está falando. Se eu não entender os processos, se eu não fizer esse trabalho de me acalmar, não vai ter uma pílula que eu tome, porque essa pílula não vai fazer. O meu HD vai estar funcionando com 130% da capacidade dele, não vai rolar, entende? Eu não vou É, eu conseguir acho, entender os processos. eu acho que para a gente simplificar, né? E vamos. Como isso aqui vão ser mais. Eu espero que seja mais de uma Aham, aula, aham. duas, três, quatro aulas. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam fazer é aquietar mesmo. Aquietar a mente. A primeira coisa para a Sim, gente sim, sim. começar a brincar, né, dessa história toda do É. científico, é tentar aquietar, né? Hoje, o que, que você aconselha para essas pessoas que estão querendo acessar mais essa mediunidade sem falar, como você diz, né, mais ser interlocutor, intermediador dessas vibrações? Como é que você, o que, que você aconselha? Olha, eu acredito que tem esse trabalho que é exatamente fazer uma revisão da vida da pessoa, né? Entender os processos, fazer as escolhas, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente não faz as escolhas. Tá uma porcaria, mas eu escolho estar nesse lugar, né? Mas, claro, eu acredito que a gente tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ter ferramentas, tem que praticar, né? Eu não vejo outro caminho a não ser isso, senão a gente está falando em magia, numa pílula mágica, né? Eu acho que esse é o principal processo. Para conseguir fazer escolhas, cara, sei lá, tem pessoas que eu trabalho 12, 14 horas por dia, sabe? E não posso sair disso e isso tá ok. Bom, é uma escolha, sabe? Talvez tu sim é sensível, mas sim tu tá sendo refém disso tudo, né? E pior, o teu sistema está totalmente desorganizado, desequilibrado, e tu tá acessando frequências totalmente desorganizadas, então é pior, né? Então eu penso que é isso. Claro que é uma coisa muito ampla o que eu estou falando, mas eu acredito que esse é o caminho mesmo, sabe? É entender, né? É autoconhecimento e entender onde é que a gente está transitando, sabe? Eu acho até que me veio agora, deve só notar, para a Uhum, próxima aula, eu acho que a gente uhum. podia falar sobre o emaranhamento. Mas o Sim, emaranhamento, que a gente faz o tempo inteiro, obviamente, mas sim, por que é que eu me conecto às vibrações mais densas? Esse sim, emaranhamento, a primeira coisa, ótimo. eu acho. Sim, Porque a sim. gente tem mania de falar assim, tô com uma nuvenzinha negra na minha cabeça, tenho azar, fulano fez uma macumbinha pra mim, né? Essas coisas todas. Então,
eu acho que o primeiro passo, acho que para trazer um pouco de consciência na próxima aula, é a gente falar um pouquinho por que é que eu me emaranho tanto com essa vibração. Acho que pode até Sim, ser esse o tema da próxima aula, né? legal, Porque legal. Uhum, para trazer um pouquinho de consciência, por que é que isso está acontecendo agora, né? uhum, Por que é que eu sim, estou me emaranhando agora? Vamos falar um pouquinho de frequência, né? Eu acho que a gente pode até você dar algumas dicas na próxima aula como trabalhar essa frequência e eu também dou umas dicas das minhas técnicas que eu conheço. sim, uhum, Mas eu acho, Edu, que como eu escrevi no post, não é a radiestesia, não é o reiki, não é a cromoterapia, não é a cristaloterapia, aromoterapia, musicoterapia, você é músico até, né? uhum. Tudo fala da mesma coisa, né? Claro, claro, lógico, claro. Todos esses caminhos vão levar para a mesma coisa. E é por isso que eu quis juntar um profissional de outra técnica e não só do reiki, para não ficar só. Ela está falando do reiki, Sim, do reiki, do reiki. Não é o reiki, não é a radiestesia, não é o gráfico, não é o chakras, que é também, né? Que é também. Mas eu acho que a gente pode juntar isso tudo e falar de energia como um todo, para ficar uma sim, linguagem sim. bem fácil. É, eu Você acho, falou falar frequência, né? De frequência. Uhum, frequência. uhum, Exatamente. sim. Você, hoje, você diz que seu tipo de sensibilidade, fala um pouquinho mais, só para as pessoas entenderem que você falou um pouco rápido. Qual é o tipo de sensibilidade que você tem hoje? Ah, Que sim, você, sim. Eduardo, consegue trabalhar? É, eu entendo que o meu tipo de sensibilidade é mais físico e intuitivo, né? Então eu trabalho, eu tenho colegas que são médios ostensivas, né? Que enxergam, ouvem e tal, né? Mas eu não tenho essa capacidade de enxergar. Embora as equipes que nos auxiliam, eles dizem, tu que pensa que tu não ouve, né? Porque e aí é por isso que eu acho que é intuitivo, porque muitas vezes no atendimento eu falo coisas que depois as pessoas dizem, nossa, tu falou aquilo e aconteceu, eu falei isso, quer dizer. Então hoje eu não filtro mais nada. Mesmo que surja uma ideia estapafúrdia assim, eu falo, né? E às vezes a pessoa diz assim, nossa, exatamente isso e tal. E outra que tem pessoas que ouvem literalmente, assim, né? Então o meu processo é mais construtivo mental. Então, por exemplo, se eu estou vendo um cenário, eu penso isso, aquilo, que eu chego a essa conclusão e aí eu falo. Mas eu acredito que isso seja uma forma de ouvir, é como se eu estivesse ouvindo alguém que está intuindo o meu pensamento. Então, por isso que eu entendo que é intuitivo, né? E físico, assim, quando eu entro em atendimento, eu já me sinto todo travado, dependendo da frequência, né? E aí eu vou ajustando lá, muitas vezes eu bocejo, estralo a minha coluna, assim, porque eu relaxo. O próprio arroto também é uma forma de limpeza e Lacrimejar, tal, né? isso. Lacrimejar, e as pessoas também relatam muito isso. No início do atendimento, elas estão super assim, a 1.000 por hora, tu vê que a pessoa está 1.000 por hora. Da metade do atendimento para frente, sempre tem um momento que vem de perguntar como é que está o teu mental e como é que está o teu físico. Acho que eu fiz isso contigo também, né? Então, é muito comum as pessoas dizerem, nossa, o meu mental deu uma baixada, assim, sabe? Agora eu tô focado aqui, tá zero, eu tô realmente contigo aqui. E como é que tá o teu físico? Ah, tô mais relaxada. Porque no nosso entendimento não existe um mental tenso e um físico relaxado. Da mesma forma como não existe um mental relaxado e um físico tenso. É tudo a mesma coisa. Então é esse Exatamente. tipo de sensibilidade que eu. Então hoje eu transformei o limão numa limonada. Aquilo que me incomodava antes muito, eu transformei numa técnica de trabalho, né? Você sabe que é interessante até estar fazendo essas aulas, porque eu sempre fui muito mental, né? Normal. Muito mental, muito Sim, resiliente, muito a forte, mil. muito. Nossa, vem quente que eu vou ferver, né? Vem que eu Sim, vou que nem um trator. sim, E aí, fazer essa grande virada na minha vida para mim, foi mágico. Foi mágico. Foi, sim, sim. nossa, não tenho palavras, né, para descrever o quanto hoje eu me sinto muito mais completa. E eu sou exatamente como você. Hoje eu confio muito. Você vê as Uhum. maiores loucuras na minha cabeça. Por exemplo, eu tô falando com alguém. Eu não sei nem se essa pessoa tem pai, tem mãe, tá? Mas ó, me vem um negócio aqui, eu vou falar.
Então, eu também sinto, começo a sentir dor, eu começo a sentir incômodo em várias partes do meu corpo. Eu falo Sim, que a minha aham. sessão que é a sessão Chico Xavier, com todo respeito, que eu, quem me dera chegar aos pés de Chico Xavier, Tipo mas isso, né? eu transcrevo a sessão. Se eu escrevo, eu mando a pessoa, depois eu não lembro nada. E se eu falo aí, minha filha, aí não me fala mesmo, porque daí eu já não lembro mesmo, porque nem escrito eu tenho mais, né? E Sim, aí sim. eu não quero desmotivar as pessoas de que isso acontece porque é a Cláudia ou é o Eduardo. Essa série vem para mostrar que isso que eu sinto hoje e que você sente hoje, Eduardo, qualquer pessoa pode sentir. Claro, claro, Tá? sim, sim. É, eu, eu, Níveis. eu penso, eu penso assim, eu sempre quis enxergar, sempre quis ouvir e tal. Embora eu tenha, as pessoas que enxergam me dão cada relato que eu digo, ó, prefiro não ver esses negócios não, sabe? Porque é muita craca, né? E, e eu, e eu penso isso, sabe? Por exemplo, até hoje, eu sou professor de radiestesia, eu dou curso de radiestesia. Eu acho que é até bem interessante que eu não enxergue e não ouça, entende? Porque eu consigo mostrar para as pessoas que qualquer um pode fazer isso. Eu consigo duplicar isso. Porque se eu enxergasse, se eu fosse, né? Aí a pessoa poderia dizer isso: olha, eu não consigo aprender porque tu tem essa facilidade. Você é Então, paranormal, você enxerga algo. exato. Eu não, então não é duplicável. Então, qualquer um aprende, na verdade, não é assim, qualquer um aprende radiestesia. Fazemos radiestesia o tempo todo? Fazemos radiônica o tempo todo? Estamos acessando tudo o tempo todo, entende? O reiki é uma Exatamente. emissão de frequência, só que tu está emitindo uma frequência harmônica com uma técnica, mas nós emitimos frequências O desarmônicas tempo, também o tempo todo, entende? o tempo todo. A tecnologia para amar alguém ou odiar alguém é a mesma, fazemos isso o tempo todo. O resultado de uma e o resultado de outra é que vão ser diferentes, mas a técnica é a mesma. Então, nós estamos fazendo radiestesia, radiônica, que é a emissão de frequência o tempo todo, É, você né? até falou comigo, o advogado faz radiestesia, né? No atendimento Lógico, o tempo inteiro, né? Porque tudo é frequência, sim, energia e vibração, seja qual for a sim, técnica, seja qual for o sentimento, seja qual for a intenção, né? O tempo inteiro a gente sim, está fazendo. Quando eu te achei, né? Porque você ainda é meio low profile, né? Você ainda fica meio escondido aí nessa cabana, né? sim. Foi te achar. Ainda, Demorei, viu? Porque eu já tinha sim. mandado para o universo que eu queria encontrar alguém que falasse a minha língua, que entendesse, porque o que muitas pessoas não sabem é que a radiestesia me chamou a atenção porque eu vou corrigir. A radiestesia me chamou a atenção porque eu recebi um chamado muito grande para criar uma técnica dentro do reiki, né? Uhum, E a gente duvida até dessas vozes que a gente escuta, né, Eduardo? A gente sonha, a gente escuta, mas a gente ainda assim a gente duvida, a gente tem aquela insegurança. Será que isso que eu estou escutando é real? Será que o que eu estou querendo fazer é real? Será que o meu sentir é real? E aí eu venho, estou trabalhando uma técnica nova que vai ser aplicada no mestrado, que há muito tempo vem, Cláudia, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, porque o que eu sinto e o que eu acho que é real, eu tenho por obrigação de passar para frente, porque não é meu, né? Não sou eu, não é uhum, meu. Então, por que você guarda essa informação com você? Se essa informação pode ajudar e validar para outras pessoas, ser validada por outras pessoas, né? E aí eu falava, gente, universo, manda para mim, eu preciso de alguém que fale a minha língua, que entenda, porque eu já tinha me consultado com os profissionais que me deram uma resposta que para mim não estava fazendo sentido. Não faz sentido, não é isso. As pessoas ou não estão me entendendo ou não faz sentido. E aí, nessas loucuras da madrugada, porque eu sou muito coruja, não durmo, eu tava lá rodando no Instagram, rodando, juro, eu não sei, Google, Instagram, todas as ferramentas de busca que você imagina, eu tava lá por muitos meses, tá? Se eu não falar por anos. E aí eu falei, sim, caraca, radiestesia sensitiva. Falei, não, peraí, esse cara aí vai me ajudar. E eu acho que eu até te mandei mensagem na mesma hora no Instagram rezando para que você não visse, porque era tarde da noite. E sim, aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, cara, é isso, é isso. Achei alguém que me entende. Então, como a sim, gente vibra, e eu tenho ressonância aí com
essas pessoas que me seguem, essas pessoas que fazem o curso comigo, eu falei, de repente tudo isso pode fazer sentido para mais pessoas. E eu Sim, espero que sim, essa sim. live esteja fazendo sentido. Aham. Sim, sim. Eu acho que tu encontraste. É que a gente se comunica da mesma forma. A gente, por exemplo, no curso eu falo da radiestesia do protocolo. Ah, coloca a pedrinha, coloca o testemunho, vai aqui, a pirâmide, tá, 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 tá. Mas eu digo, isso aqui funciona? Ok, funciona, mas não precisa nada disso, entende? Porque aqui funciona igual, igual ou muito mais rápido. E eu acho que é isso que tu tá querendo dizer, é abrir a mente para que existe um mundo além desse mundo da partícula. Não precisa ficar tão preso, tão travado em conceitos que muitas vezes não têm nem a menor lógica, assim, né? Me falaram assim uma vez, Cláudia, cuidado, porque quando você for usar algumas técnicas, você vai abrir a energia do animal e você não vai fechar, vai deixar aberta. Isso é perigoso. Eu falei, Senhor, a gente faz isso o tempo inteiro com eles. A gente está o tempo inteiro emanando coisas, emitindo vibrações desequilibradas com eles. Como assim abrir para não fechar, fechar para não abrir? Eu não estou entendendo nada. Eu falei, não é isso, né? E até tem uma técnica dentro do Reiki que as alunas falam, nunca fiz, porque demora muito, né? Vai cair tudo se eu virar. Tem que ficar Sim, lá não sei quanto tempo no cristalzinho e tal. Não, eu já entendi, ó. Programa esse cristal para emitir energia reiki, colocando os 4 símbolos do reiki dentro desse cristal, em 1, 2, 3, ponto, tá colocado. Quem duvida? sim, é, tá Quem feito. duvida? É só não esquecer de dar o comando de fechar no final do trabalho, só isso, entendeu? Mas aí que tá, Sabe? Eduardo, no meu curso de reiki, que eu falo, gente, desculpa, para acessar a energia de alguém, você abre um campo, você acessa, se conecta com uma energia e para fechar você fecha o campo e É, pronto. Tá sim, selado, decretado, tá fechado. Eu não dou um claro, comando que eu acabei. Então, se eu tô torta, toda errada, como você fala, porque eu tô acessando a aura de alguém, a energia de alguém, pronto, a sessão aqui acabou, eu fico com o que é meu, a pessoa fica com o que é dela. E claro, esse incômodo, esse bocejar, ele acaba. E ponto final. A mesma coisa eu falo sim, quando você começa a lembrar de uma história ruim. Ah, porque quando eu me separei em 2001 e aconteceu. Você já errou, já tá errada de novo. A energia já tá aqui, você já tá sentindo aquilo tudo de novo. Peraí, mas sim. aquilo são águas passadas? Então tá, acabou, fechou, fica para trás. Não quero mais acessar essa É. energia a partir de agora, aqui agora. Tô aqui. Aterramento, que é um pouco de aterramento, né? Isso é Sim, aterramento. claro. Fala, terra, E ir aqui para agora. outro nível, né? Ir para outro nível energético. Tu imagina Exatamente. assim, ó, eu atendo centenas de pessoas. As pessoas não me procuram porque elas querem tomar um café, porque elas querem fazer coisas boas e tal. Elas só me procuram porque tem um perrengue danado, entendeu? E a gente acessa coisas pesadíssimas, magias, um monte de tranqueira. Imagina se eu tivesse aberto, entende? É, Aberto acessando isso tudo, não tivesse um sistema de me blindar. Eu nem levantava da cama. Entende? Imagina se eu vou entrar num atendimento, vou abrir a frequência, entrar, sentir esse monte de coisa e vou esquecer de fechar, entende? Ou imagina e se eu vou ficar aberto, não dá, às entende? vezes eu atendo pessoas que estão totalmente abertas e estão na cama, Com certeza. literalmente na cama. Porque a gente fala de formação Claro, de chakras para a direita, para a esquerda, está tudo para a esquerda, está tudo para a direita, está... Então, assim, ou então, o que eu vejo também, não falando mal, porque respeito todas as religiões e até a que me faz mais sentido é a espírita, não tem como sim. negar, apesar de eu não Uhum. concordar com todas as regras, mas me faz muito Sim. sentido. São essas Uhum. religiões que, quando entram nesses trabalhos, abrem, não fecham, não existe um ritual de proteção, não existe um ritual de limpeza, e as pessoas voltam para casa muito confusas, com coisas que não são delas. E é isso que muitas alunas têm me Claro, trazido, e eu falo, então, que seja você o ser que vai lapidar um pouco isso, de que você gosta tanto de fazer, de entrar para uma apometria, de entrar para uma mesa branca, de entrar para sei lá qual for o trabalho, mas que você feche, que você fique só lá naquele momento com aquele acesso. Depois você não acessa mais. Você não traz para sua casa, você não traz para o seu animal, você não traz para sua família. E isso, eu estou falando de religião, eu estou falando de técnica, eu tô falando de energia, sim, né? tá falando de onda, de frequência, de funcionamento do universo. A gente não precisa ir muito longe. É o massoterapeuta que atende o dia todo, depois A volta com toda manicure, aquela coisa.
é a manicure, é o advogado, é a médica, é o pedreiro, é qualquer um. É porque, assim, voltamos àquele conceito inicial. Nós não somos educados a pensar no mundo como onda. Nós somos educados a pensar no mundo como partícula. E nesse mundo como partícula, eu não preciso me proteger, afinal de contas, eu não acesso nada. Entendeu? Se a gente tivesse a educação no mundo como onda, seria praxe a gente fazer essas proteções. Então você vai desligar essa live, você vai fazer um post assinado por Eduardo falando: nós não somos educados a viver nesse mundo como onda, mas sim como partícula. E você tem que fazer esse post, porque a gente vai replicar muito. Porque É, esse é é um fato, né? Fazer exatamente o quê? isso. Sim, mas você precisa fazer dessa frase. Eu sei que você tem escrito muita coisa que eu tenho adorado, tenho acompanhado, mas eu quero que você Aham. escreva essa frase, porque é total esse sentido. Total. Eu já nem Sim, lembro mais o tema da live de quarta-feira que vem, porque eu sou assim. sim. É, não, Aham. brincadeira. Por que que eu Uhum. acesso algumas frequências? É esse o tema da aula de quarta-feira que vem. Ô, Edu, quarta-feira, 3 horas? Sim, ótimo. Vamos falar sobre, não esquece, vamos falar sobre emaranhamento quântico e frequência, que é um troço muito interessante. O emaranhamento quântico a gente pode evoluir bastante, que tem a técnica do Reiki, a da radiestesia, tudo trabalha com esse conceito, mas principalmente dá para falar bastante coisa em relação a Reiki e radiestesia, explicando o que que funciona e abrindo um pouco mais essa informação. Para desmistificar que tudo é quântico, tudo é quântico, tudo é gratidão e quântico. É, Tudo é né? gratiluz e tudo é quântico. A gente vai trazer um Não pouquinho mais de precisa. praticidade pro modismo, né? Vamos trazer essas coisas É, que não é tudo só moda, mas é real, é fácil, é acessível. E eu acho que o intuito dessas 4 aulas é mostrar para as pessoas que é muito mais simples. sim, claro, claro. Sim, sim. Então, gente, ó, quarta-feira que vem eu vou fazer o criativo, já vou colocar emaranhamento quântico e frequência para temas da próxima aula. Então, na Uhum. próxima quarta, 3 da tarde, a gente encontra todas as pessoas que estão aqui na live de novo para falar um pouquinho mais. Uma aula, 2 aulas, talvez 4 aulas, Edu. Tô pensando aqui nesse número, talvez 4 aulas. Vambora. Vambora. Tem muito assunto para falar sobre esses temas aí, né? E é muito Aham. gostoso, é muito Sim. gostoso. Obrigada mais uma vez. Eu sei que esse é o início de uma parceria. Eu tenho pensado, joguei para o universo. Eu sei que não foi à toa que a gente se conheceu. Não, também não é a primeira vez que a gente se conecta. Certamente que não. E vamos aí fazer um trabalho lindo juntos. Quem sabe um Sim, projeto mais para frente vai ser um prazer imenso para mim. Obrigada pela tá disponibilidade. ótimo. Eu que Obrigada, alunos, agradeço. alunas. Muito Obrigada para quem bom. está aqui pela primeira vez. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Edu, obrigada. Tá bom. Até mais. Tchau, Pepe. Tchau.